O conceito de justificação pela fé é um daqueles temas caros para todos que se identificam de alguma forma com a teologia que foi produzida no século XVI, na Reforma Protestante. Se você observar muito bem aquelas chamadas 5 bandeiras da Reforma, dessas 5, 3 lidam diretamente com a questão da soteriologia, e uma delas trata diretamente com a justificação pela fé. Lutero, por exemplo, que foi uma das vozes principais da Reforma Protestante, ele entendia que Romanos 3, 21 a 26, na verdade, não era só o resumo do livro de Romanos, mas o resumo de toda a Escritura. E se você observar aquela leitura daquela perícope, observará muito bem, concluirá muito bem que justificação pela fé é chave para aquela passagem. Agora, todo aquele que lida com o tema de justificação pela fé em Paulo, logo vai se deparar com uma declaração que aparentemente se contradiz com Paulo, que é a declaração que encontramos em Tiago, capítulo 2, versículo 24, onde lá o irmão de Jesus nos declara que a justificação de Abraão não se deu somente pela fé. Então essa expressão, não somente pela fé, parece realmente ir de encontro àquilo que Paulo nos ensina no livro de Gálatas, no livro de Romanos, de forma tão explícita, de forma tão clara, de forma tão direta e didática. Aqui eu queria apresentar 3 propostas que se apresentam como soluções para essa aparente contradição entre Paulo e Tiago. A primeira proposta tira completamente qualquer referência de vida eterna na expressão justificação. Essa é uma tese, uma proposta que tem como um dos seus representantes Zane Raj, de Dallas, e R.T. Kendall, que substituiu a Martyn Lloyd-Jones na capela de Westminster. Para esses 2 homens, esses 2 estudiosos, então a palavra justificação pela fé lá não tem nenhuma relação com a vida eterna, nem presente nem futura, não tem, na verdade, relação, não é o mesmo conceito que nós encontramos em Paulo, no livro de Isaías e outras passagens bíblicas que tratam com o tema justificação. A segunda proposta para essa aparente contradição é a que é talvez mais conhecida por causa do seu proeminente defensor, que é João Calvino. É a ideia de mostrar que, na verdade, o que nós encontramos em Tiago não é uma preocupação nem com a causa, nem com o meio que você alcança a justificação, mas como a justificação demonstra-se realmente verdadeira, como a justiça realmente se revela através de obras. Essa é a perspectiva que nós encontramos tanto no comentário de Calvino de Tiago, como também encontramos nas Institutas, no volume 3 da sua obra. A terceira proposta, então, ela discordando da de Calvino, diria o seguinte: na verdade, Tiago não está preocupado aqui em responder a pergunta como a justiça pode realmente ser demonstrada, mas que tipo de fé garante justificação. Nessa terceira abordagem, nessa terceira proposta, então, a ideia seria de que justificação ganha esse caráter escatológico de vindicação final, quando Deus vai levar em conta nossas obras. Assim, Tiago não estaria preocupado tanto com o tipo de justiça, mas o tipo de fé que garante a justificação final. Então eu queria terminar com 3 considerações. Primeira consideração é: Deus vai levar em conta nossas obras? Certamente, se você ler o livro de Apocalipse, vai perceber claramente que Deus vai abrir livros. O livro determinante para a nossa salvação é o livro da vida. Porém, Deus vai abrir nossos livros e vai considerar assim nossas obras. Ele será glorificado com isso, uma vez que Ele é aquele que opera em nós tanto querer como realizar, e nossos atos de santidade, no final das contas, são frutos do seu Espírito. Portanto, Deus será glorificado, inclusive na observação e na consideração de nossas obras. Minha segunda consideração diz respeito à palavra quando, o marcador temporal quando, que aparece em 2:21 da carta de Tiago. Nas principais versões em português, você vai encontrar a palavra quando aparecendo ali na NVI, na atualizada. Aqui é importante observar o seguinte: em Romanos, sim, Paulo tem uma preocupação sobre o tempo da justificação. Quando é que ela acontece? Para Paulo é importante, e você pode sublinhar na sua Bíblia as expressões antes, depois, marcadores temporais que aparecem lá no livro de Romanos capítulo 4, porque para Paulo é importante dizer que realmente Abraão foi justificado antes da circuncisão, antes de qualquer obra, antes de qualquer obediência. Contudo, Tiago não tem essa preocupação. A expressão, na verdade, quando, aqui em Tiago, nas versões portuguesas, ela, na verdade, traduz um particípio. As expressões gregas que poderiam, na verdade, ser traduzidas como quando, marcando essa ideia de tempo, na verdade, não aparecem no texto original grego. E o particípio, na verdade, está aí para destacar uma das obras de Abraão.
A minha terceira consideração diz respeito ao aspecto escatológico da justificação. Existem vários textos bíblicos que reforçam essa ideia de que sim, a justificação ela não é vista somente como esse elemento do início da vida cristã, mas também diz respeito ao dia da vindicação final, quando Deus vai levar em conta nossas obras. Portanto, enquanto Paulo tem um foco no início da vida cristã, Tiago está pensando no tipo de fé que garante a justificação final, a vindicação final, o dia em que Deus realmente vai aprovar nossas obras, uma vez que são as próprias obras dele em nós. É isso.